Olá! Muita gente acha que lógica é uma coisa super complicada, né? Coisa de prova, de concurso, de faculdade. Mas e se eu te disser que, na verdade, ela é uma ferramenta incrível para a gente organizar o pensamento e construir argumentos perfeitos no dia a dia? É isso aí, é para a vida. Vamos juntos desvendar os segredos do raciocínio lógico. E aí? Essa é uma pergunta para a gente pensar. O que de fato significa ser uma pessoa lógica? No mundo do raciocínio formal, não tem nada a ver com intuição ou achismo. É sobre seguir regras. Regras claras, diretas, estruturadas. E são exatamente essas regras que a gente vai começar a entender agora. Para começar a falar a língua da lógica, a gente precisa conhecer o seu elemento mais básico. Pensa num muro. A gente precisa do primeiro tijolo, né? Na lógica, esse tijolo, a base de qualquer argumento, se chama proposição. Tá, mas o que é que define uma proposição? É bem simples, na verdade. São duas regrinhas. Primeiro, tem que ser uma afirmação, uma declaração. Nada de perguntas. E o mais importante de tudo, essa frase precisa ter um valor. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Não existe meio termo, não existe talvez. Olha só como a diferença fica clara aqui. Eu gosto de estudar, isso é uma proposição. Por quê? Porque para quem está falando, isso pode ser verdade ou pode ser mentira. Agora, uma pergunta como: você gosta de estudar? Ou uma ordem tipo: vai estudar. Isso não afirma nada. Não dá para dizer se uma pergunta é verdadeira ou falsa, né? Por isso, para a lógica, elas não são proposições. E todo esse universo lógico é governado por três leis que são, assim, inquebráveis. Primeiro, o princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Simples. Depois, o do terceiro excluído, que acaba com a zona cinzenta, ou é verdade ou é falso. Ponto. E por fim, o da identidade. O que é verdade é sempre verdade e o que é falso é sempre falso. Essas são as regras do jogo. Ok, agora que a gente já tem a nossa base, o nosso tijolinho, podemos começar a construir coisas maiores. Vamos ver como a gente conecta essas ideias simples para formar raciocínios mais complexos. E para isso, a gente usa as ferramentas da lógica, os operadores. A primeira ferramenta da nossa caixa é a conjunção, que a gente conhece como e. A função dele é unir duas ideias, mas ele é bem exigente. Para a frase inteira ser verdadeira, as duas partes, sem exceção, precisam ser verdadeiras. Dá uma olhada nesse exemplo. Para essa frase toda ser considerada verdade, as duas coisas precisam acontecer. A pessoa tem que de verdade gostar de futebol e, ao mesmo tempo, torcer para o Santos. Se só uma dessas coisas for falsa, pronto, a frase toda já era, vira mentira. E a tabela verdade é a prova disso. Ela mostra essa regra de um jeito visual. Repara bem na última coluna. A gente só tem um V de verdadeiro lá na primeira linha. É o único caso em que tanto a primeira parte quanto a segunda são verdadeiras. Qualquer outra combinação, o resultado é falso. Agora vamos para um conectivo bem mais gente boa, mais flexível, a disjunção, o nosso OU. Diferente do E, que é todo exigente, o OU nos dá opções. Para ele, basta que pelo menos uma das ideias seja verdadeira para a frase toda já valer como verdade. Pensa nesse caso aqui. Se a pessoa for para a praia, a frase está valendo, é verdadeira. Se ela for para a montanha, também está valendo. E se ela for um super-herói e conseguir ir para os dois lugares, a frase continua verdadeira. A única maneira dessa afirmação ser falsa é se a pessoa não for para lugar nenhum, nem praia, nem montanha. E a tabela verdade do OU confirma isso. Olha só como ela é praticamente o contrário da do E. A gente tem V de verdadeiro em quase todas as linhas. A única exceção, a única linha que termina com um F de falso é a última, que é justamente quando as duas proposições são falsas. Beleza? Já dominamos o E e o OU. Agora, a gente vai para o operador que é a grande estrela de muitos argumentos lógicos, aquele que cria uma relação de causa e efeito. É hora de falar da condicional. A condicional é aquela famosa estrutura do se, então. Se tal coisa acontece, então outra coisa acontece. Ela funciona como uma promessa. A primeira parte é a condição, o gatilho. A segunda é o resultado, a consequência que, em tese, é obrigatório. Esse exemplo é perfeito para a gente entender. A condição é estar com frio. Se essa condição for verdadeira, a consequência, querer chocolate quente, tem que acontecer para a promessa ser mantida. Mas, e se a pessoa não estiver com frio? E se a condição for falsa? Aí a coisa fica interessante.
A tabela verdade da condicional pode parecer meio esquisita no início, mas a lógica dela é muito poderosa. Ela só tem um único jeito de ser falsa. Só uma situação que quebra a promessa. Qual será? E aqui tá o macete para nunca mais esquecer. É só lembrar da frase Vera Fischer é falsa. Ou seja, V com F dá falso. Uma premissa verdadeira nunca pode levar a uma conclusão falsa. Se eu tô com frio, que é verdade, e mesmo assim eu não quero chocolate quente, que é falso, eu quebrei minha promessa. A condicional se torna falsa. Em todos os outros casos, a promessa está de pé. A gente já falou bastante sobre o que é verdadeiro, mas saber negar uma afirmação do jeito certo é uma habilidade lógica fundamental. E olha, não é só sair colocando um não na frente da frase. Existem regras, principalmente quando a gente tem frases com e ou. E para isso, existem as famosas leis de De Morgan. É um padrãozinho. Para negar uma frase com e, a gente nega as duas partes e troca o e por um ou. E para negar uma frase com ou, a gente faz o contrário, nega as duas partes e troca o ou por um e. A regrinha é essa, nega tudo e inverte o conector do meio. E a condicional? Como é que nega? Aí a regra é outra, e tem um macete ótimo para decorar. O mané. É isso mesmo. Para negar um se P, então que, você mantém a primeira parte, troca o se, então, por um e nega a segunda. Simples assim. A negação seria, eu estou com frio e não quero chocolate quente. Direto ao ponto. E para fechar o nosso guia com chave de ouro, um conceito um pouquinho mais avançado, mas super útil. A equivalência. A ideia aqui é que duas frases, mesmo escritas de jeitos completamente diferentes, podem ter exatamente o mesmo significado lógico. A condicional, por exemplo, tem duas equivalências muito importantes. A primeira é a contrapositiva. A gente inverte a ordem das frases e nega as duas. Dizer, se estou com fome, então quero um lanche, é a mesmíssima coisa que dizer, se eu não quero um lanche, então é porque eu não estou com fome. A segunda é transformar a condicional num ou. A gente nega a primeira parte e troca o conector. O sentido lógico é o mesmo. Bom, a gente percorreu um longo caminho, hein? Das regras mais básicas até as estruturas mais complexas. Mas mesmo com toda essa organização, a lógica também tem seus limites. Tem momentos em que ela parece dar um nó em si mesma, criando um beco sem saída para o nosso cérebro. A isso, a gente dá o nome de paradoxo. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Dê uma olhada nessa frase. Se ela for verdadeira, então o que ela afirma é verdade. Ou seja, ela é falsa. Certo? Mas, se ela for falsa, então o que ela afirma é uma mentira, o que a torna verdadeira. E aí? A lógica nos dá ferramentas fantásticas para ter clareza, mas também nos mostra que o universo do raciocínio ainda tem mistérios fascinantes a serem explorados. Até a próxima!